Devemos pôr termo às provas do próximo? Essa pergunta ela é tão importante, mas ela é tão importante que ela está no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec faz esta pergunta no capítulo Bem-aventurados os aflitos. Lá no finalzinho, ele coloca, deve-se pôr fim às provas do próximo? Mas eu acredito que você deve ter lido, não se convenceu, aí está chamando a pergunta para a gente debater o assunto. Então, vamos lá. Realmente, existem muitas pessoas que dizem assim, mas se o cara tinha que passar por uma prova, o cara é doente. Se eu for lá e tirar o cara da doença, tira ele da prova. Se ele está passando fome e eu vou lá e dou um pão para ele, ele saiu da prova. Então eu estou atrapalhando Deus. Você tem que viver de maneira que você vai se esquivando dos outros para que você não ajude. Seria essa a lógica de não pôr fim às provas do próximo. Kardec faz essa pergunta e os espíritos dizem que, olha só a resposta deles. Quem sabe você não está no plano para ser o término da prova dele. Então ele iria sofrer até a sua chegada. Quando você chega, a fome acaba. Quando você chega, a doença termina. Você está no plano. Você é o elemento da lei para promover o final da prova do semelhante. E aí você vai me perguntar, e quando que eu vou saber que isso é para eu fazer ou não? Livro Jesus no Lar, capítulo 33. Se for para errar, erra ajudando. Eu tinha muita dúvida sobre a questão de pessoas que me pediam esmola. É para ajudar ou não? Aí diz, olha, tem pessoas que pedem, vai usar errado, vai usar... Se for para errar, erra ajudando. É melhor você dar para quem não vai usar de maneira correta do que não dar para quem precisa. E aí, você, na hora que vai trabalhar essas questões, se vai por fim à prova do próximo ou não, analise e sinta se o que move você a não ajudar não é o desamor, não é a indiferença, não é a falta de sentimento de caridade, não é egoísmo. Porque se for, então a gente precisa se cuidar, a gente precisa trabalhar o nosso eu para que a gente vença a nossa imperfeição. E o próximo acaba sendo um instrumento para que você consiga dizer, eu não sou mais tão egoísta como eu era. Eu já consigo dividir o que eu tenho. Portanto, respondendo a sua pergunta, sim. Tanto quanto nos seja possível, sem que a gente fique neurótico por conta disso, mas se você pode colocar fim às provas do próximo, sem se desequilibrar, faça. Ajude, porque você pode ser um instrumento da lei para pôr fim ao sofrimento de alguém.